Com os avanços da tecnologia, as relações humanas foram se transformando em grande velocidade. Muito se discute sobre os impactos da tecnologia sobre o sofrimento humano. Recentemente, com a exposição das redes sociais, o limite entre o público e o privado se estreitou cada vez mais. Para discutirmos os danos de uma possível exposição íntima à internet, vamos conversar com a psicóloga clínica e do trabalho formada pela Unimep, Alessandra Zandona Carlin. Você estava me contando que você atende, a demanda é muito grande sobre a questão das redes sociais agora, né? A exposição que as pessoas passam. Como é que está o panorama aí geral? O ano passado, agora, 2014, nós tivemos aí algumas situações que me chamaram muito a atenção. São situações dessa mistura entre o público e o privado, e isso vai atendendo desde o adulto até, né, o adolescente, lá 10, 11 anos, que é onde ele está entrando para essa rede, começando a participar das redes sociais e, ao mesmo tempo, com os hormônios também a flor da pele. Então, isso tudo vira uma bagunça e muitas vezes os pais não conseguem orientar ou então lidar exatamente com essas questões. Por isso que eu te falei que seria muito interessante abordarmos esse assunto no momento, até para poder orientar os pais, para que eles saibam exatamente os cuidados que tem que ter e, infelizmente, os adultos também, que muitos acabam também não sabendo como se comportar diante de situações de redes sociais e, enfim, toda essa tecnologia que nós estamos sendo invadidos. Aí eles te procuram porque surge uma problemática ali, né? Sim, são situações das mais diferentes, viu, Marcos? Nós temos, por exemplo, situações de pessoas que acabam se sentindo prejudicados porque nós temos diferentes papéis na nossa vida. E, às vezes, o sujeito está lá dentro da empresa, trabalha, atua de uma forma maravilhosa, com responsabilidade, com técnica e tudo mais. E, no final de semana, ele se sente mais tranquilo. Se solta, acaba, né, tendo aí condições de poder usufruir do seu final de semana da forma que bem entende. Só que as redes sociais, na maioria das vezes, ela não tem esse filtro. E daí um amigo ou alguém que está lá de mais intimidade acaba postando isso. E eu já tive casos no consultório de sujeito que teve maior dificuldade de um enfrentamento na segunda-feira por conta das pessoas que estão ali subordinadas a ele. Porque o respeito acabou, de alguma forma, falhando em nome dessa situação que ele viveu no final de semana. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que é, de fato, o nome que eu dei mesmo, do público e do privado. E isso vai caminhando de uma forma complexa quando nós estamos falando do adolescente. Então, tenho recebido também pais em situações difíceis, preocupados em como orientar seus filhos e fazer com que eles saibam o que pode e o que não pode postar ali. Muitas vezes o adolescente está ali naquela experiência única, né, que deveríamos ter do contato e a intimidade daquele adolescente, conhecendo toda a magia, o encanto lá do primeiro amor, do primeiro namoradinho e tudo mais, e acaba isso caindo no público, por conta do contexto mesmo escolar, onde ele publicou uma foto que necessariamente seria só para aquele amado, e isso acaba caindo no público. Então, a pessoa acaba tendo marcas, passando por situações onde ela vai ser marcada, e muitas vezes não tem como, né, não tem a tecla para deletar. Como é que fica a saúde mental? Nós temos diferentes situações que nós temos percebido na clínica. Nós temos, os pais acabam ficando extremamente estressados e às vezes acaba, né, tendo uma situação aí sem saber como lidar com ela, porque também não esperavam o resultado daquilo. O adolescente, inúmeras vezes, fica muito abalado mesmo, porque os pais às vezes querem mudar de escola, ou vai para um evento social e chega a encontrar com os amigos que acabaram causando aquela situação, e daí os pais também querem vir embora. Então ele fica totalmente comprometido. Isso sem falar no Facebook e outras formas de contato, que em algumas vezes também o sujeito vai lá, posta, né, ele brilhante lá, sorrindo, e ele passa a vida boa. É o que na maioria das vezes as pessoas fazem. E aquele sujeito que já não está bem, que estruturalmente já também não está legal, ele começa a olhar para aquele mundo de fantasia, entendendo que aquilo é real.
Então ele olha o sujeito que foi comer, sei lá, em tal lugar, muito legal, num lugar sofisticado, onde podia atender uma demanda de pessoas diferenciadas. E ele olha para a comida dele na casa dele, que nem é tão ruim assim, mas que comparado com o dos amigos acaba se tornando. E isso vai da alimentação até o final de semana, até os muitos amigos. Então, as pessoas têm tido sim, e isso a gente tem vários artigos que podem, na verdade, justificar o que eu estou dizendo, de pessoas que estão desenvolvendo depressão por conta disso, porque ela cria uma fantasia em relação a esse mundo, né, e acaba trazendo para a realidade dela e comparando tudo isso, quando, na verdade... Quer dizer, no mundo virtual as pessoas acham que elas têm poderes ilimitados, né? Elas acham que têm poderes limitados, ela olha para a vida do outro com muita inveja, sempre achando que a vida do outro é muito melhor que a dela, sem autorresponsabilidade. Então, tudo isso está afetando demais as pessoas. É muito importante que as pessoas tenham consciência e procurem, muitas vezes, se não dão conta, no caso dos adolescentes, um profissional para que possa orientá-lo para a melhor forma de cuidar de tudo isso. Mas aí você pega algum caso que a pessoa passou por algum problema, né, decorrente dessa exposição, e você recomenda que a pessoa deixe de acessar completamente, ou como é que é? Não, de forma alguma. Eu acho que a tecnologia é algo que veio para somar nas nossas vidas e também não existe possibilidade alguma de retroceder. A questão realmente, acho que fomos bombardeados por tudo isso sem orientação do bom uso. Então, entender o que eu devo ou não postar. Eu estou entendendo que estou escrevendo lá para minha melhor amiga, com segurança, mas, na verdade, nós sabemos que existem hackers que podem fazer isso com facilidade e roubar informações. Isso sem dizer em todo cuidado, porque grupo social, por exemplo, usa o WhatsApp. Nós temos o grupo e tem empresas que não estão mais autorizando, estão tentando de alguma forma dar uma limitada nisso, mas nós sabemos que existem os grupos de trabalho. Então, muitas vezes existe uma dificuldade de dois amigos de trabalho, o sujeito tem uma situação específica com aquele colega de trabalho e acaba discutindo aquilo no grupo, se expondo o amigo, expondo a empresa. Então, são cuidados necessários. A gente pode falar de traumas aí que acabam gerando? Ou... Eu acredito que sim, pensando aí nos adolescentes, que muitas vezes acaba, por exemplo, expondo uma foto sensual ou uma foto mais íntima, e esse sujeito que, sem responsabilidade, porque nós estamos falando aí de adolescentes de 11, de 12 ou 13 anos que deveriam ter responsabilidade por algumas coisas, mas talvez não alcance a dimensão do prejuízo de tudo isso. Então, ele acaba transmitindo, ele faz print da tela, ele dá um jeito de mostrar para o amiguinho lá, porque antes era o contar, né? O homem, nessa sociedade que nós vivemos, muitas vezes ele saía com a garota e depois ele fazia questão de contar, ou às vezes não saía e contava mesmo assim, então, mas não tinha prova de nada. E ficava dito pelo não dito, e isso era mais tranquilo. Às vezes mudava de bairro, tinha uma adolescência em alguma situação, adolescente num bairro que criava uma situação indesejada, e depois mudava-se dali, e tudo também era mais tranquilo. Hoje não, hoje está lá, tem um histórico, está gravado, então fica muito mais difícil de você voltar atrás, é quase impossível. Precisa ter uma consciência. E o prognóstico diante de uma situação, ele é favorável? O nível de sofrimento que essa pessoa vai ter, uma adolescente, por exemplo, que acaba passando por isso, como é que fica aí o futuro dessa pessoa? Eu acho que é tudo muito novo, inclusive para nós que estamos na clínica. Nós estamos trabalhando essas questões da melhor maneira possível para que a gente consiga resgatar a autoestima dessa adolescente, para que ela consiga suportar, entender que para ser amada, para ser querida, ela não necessariamente precisa ter 500 amigos no Face, que isso não é real. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas eu confesso que acaba tendo uma marca muito grande, marca de verdade, ferozmente aquele sujeito, e daí existe todo um cuidado, não só com o adolescente, mas com a família, para tentar fazer com que aquele sujeito resgate a autoestima, o valor próprio e a autorresponsabilidade. É um processo de culpabilização, né? Eu acho que tem um processo de culpabilização do próprio sujeito e dos pais, o que é muito pior, porque os pais ficam com a sensação que falharam em algum momento. E realmente talvez tenham falhado pelo fato de não estar ali tão próximo, muitas vezes não estão de fato próximo daquele adolescente, mas também não é por mal.
né? Ele acaba fazendo aquilo numa condição de, tá ali. Muitas vezes os pais acham que porque o adolescente está no computador, no celular, no tablet, enfim, está dentro de casa, ele está seguro. É essa a ideia que os pais têm, e não necessariamente eles estão. E o que você acha que precisa ser feito para alterar essa realidade? Além do atendimento clínico, para a sociedade realmente ter alguma mudança positiva? Cada caso é muito único. Você precisa realmente entender o que é que aquele sujeito está vivendo, como que isso aconteceu, até porque é muito natural, pensando nos jovens, os grupos mesmo, eles acabam repetindo situações onde o amigo já viveu, enfim. Mas as orientações, eu acho que escola é um lugar legal, eu acho que a família é o primeiro, a instituição família, ela tem, sem sombra de dúvidas, uma responsabilidade muito grande com isso. Mas eu entendo que a responsabilidade da escola, nesse sentido, a escola também pode contribuir, no sentido de orientar um melhor uso, a responsabilidade, trazendo situações mesmo, exemplo para esses adolescentes do que pode acontecer, do que eles podem sofrer com tudo isso. E isso vem sendo feito de maneira adequada ou não? Olha, eu tenho acompanhado alguns adolescentes e eu não entendo que isso vem sendo feito nas escolas. Eu posso, na verdade, desconhecer o trabalho de algumas que tomara que esteja acontecendo. Eu não tenho clareza de escolas que estão realmente investindo do ponto de vista até porque acho que é um tabu esse tema, né? Então, eu acho que sim, e eu acho que tem uma briga muito grande das instituições. Parece que a família atribui para a instituição escola, a escola atribui para a instituição família e ninguém faz. Quando, na verdade, independe de quem é a responsabilidade, sim o amor e o afeto que eu sinto por aquele sujeito. Se eu temo pelo fato dele ter um sofrimento, então eu preciso trabalhar essa questão. Independe de eu ser educador ou de eu ser o pai, a mãe, eu tenho um compromisso com aquele sujeito e entendo que isso é um prejuízo, eu preciso trabalhar. Se você puder sugerir alguma coisa para os pais aí... Eu acho que a minha sugestão é que, de fato, os pais estejam próximos desses adolescentes, porque, com certeza, assim como em outras questões, né, o fato das drogas e outras situações que ameaçam os nossos jovens, acho que quando nós estamos próximos deles, fica muito mais fácil de a gente conseguir entender o que está acontecendo para poder ajudar num tempo que ainda seja possível de fazer alguma coisa. Certo. Obrigado pela participação, viu, Alessandra? Eu que agradeço.